Olá, pessoal, tudo bem? Bom, neste vídeo eu quero terminar com vocês o estudo referente à formação dos contratos. Então, quero, nesse vídeo, terminar o ponto 4 do nosso curso, tá? Que é o ponto referente à formação dos contratos. Então, esse vídeo provavelmente talvez fique um pouquinho mais longo, mas pelo menos a gente vai terminar de falar sobre a fase de contrato preliminar, e aí eu falo uma ou duas palavras sobre a fase de contrato definitivo. E com isso, matamos esse tópico aqui, que é super importante, né? E na próxima aula, a gente já inicia o tópico 5 do nosso curso, que diz respeito à revisão dos contratos, tá bom? Então, vamos começar aqui o nosso compartilhamento. Pronto. Nós estávamos estudando no vídeo anterior o compromisso bilateral, né? E, mais especificamente, nós estamos aprofundando o estudo desse compromisso bilateral no âmbito dos contratos de compra e venda de imóveis, tá? Que é, sem sombra de dúvidas, o ponto mais importante que você precisa saber sobre esse assunto e, claro, o mais cobrado aí em provas e concursos. Então, no vídeo anterior, nós trabalhamos com o compromisso não registrado na matrícula do imóvel e vimos quais são os efeitos que esse compromisso não registrado produz, tá? Vimos que são efeitos apenas interpartes, nascendo aí uma obrigação de fazer, de modo que as partes se obrigam a celebrar o contrato definitivo. O registro na matrícula, ele não é um requisito de validade do compromisso. Então, o registro, ele é uma faculdade, o registro é uma opção que as partes contratantes têm, ok? A única coisa que o registro influencia é no tipo de efeito que o compromisso de compra e venda vai produzir, tá bom? Então, agora, nós vamos focar no compromisso registrado. Opa, peraí, eu errei aqui, vamos só voltar. Pronto. Então, agora o nosso foco vai ser o compromisso registrado na matrícula do imóvel. Então, as partes fizeram um contrato, né, um contrato preliminar, fizeram um compromisso bilateral envolvendo a compra e venda de um imóvel e decidiram levar este compromisso a registro na matrícula do imóvel, tá? Bom, perceba que o registro faz nascer um direito real. Então agora a coisa muda de figura, porque a gente começa a navegar pelas águas dos direitos reais, né? Então o registro do compromisso faz nascer um direito real. Que direito real, professor? Um direito real de aquisição. Um direito real de aquisição, ou seja, nós vamos ter agora o comprador, né, o promitente comprador, ele vai ter agora em seu favor um direito real de aquisição sobre aquele bem, sobre aquele imóvel, ok? Conforme consta do artigo 1225, inciso 7 do Código Civil, que está lá na parte dos direitos reais, tá? Então, agora nós temos um direito real de aquisição do bem, do imóvel, em favor do promitente comprador. Então, agora nós temos uma obrigação de dar, uma obrigação de entregar o bem. Percebeu? Porque se você se recorda do vídeo anterior, nós vimos que quando o compromisso não é registrado e
o promitente vendedor, ele não quer celebrar o contrato definitivo, ele não celebra o contrato definitivo, desrespeitando o contrato preliminar, desrespeitando o compromisso, né, a promessa de compra e venda, surge para o promitente comprador aquelas 3 opções que nós analisamos, né? Pedir a execução específica do contrato, ou então pedir que o juiz supra a vontade da parte inadimplente, ou até mesmo pedir, se for, né, do desejo dele, a extinção do contrato. Aqui, nós não teremos opções para o promitente comprador. Nós não teremos. Aqui, o que nasce é um direito real de aquisição em favor do promitente comprador, de modo que não há outra opção a não ser entregar o bem, dar o bem. Percebeu? Objeto ali do contrato. Tranquilo? Então, para fazer valer esse direito, né, o promitente comprador ele pode ingressar com ação de adjudicação compulsória, que a gente já comentou no vídeo anterior, né? Nós comentamos no vídeo anterior até uma súmula muito importante do STJ sobre esse assunto. O que é adjudicar? Adjudicar é você tomar o bem para si. Compulsória, que é de forma obrigatória, né? Você está obrigatoriamente pegando aquele bem. Então, fiz o compromisso de compra e venda de um imóvel, levei a registro no órgão competente, e aí, né, o vendedor não quis celebrar o contrato definitivo. Ah, o que eu faço? Muito simples. Eu, promitente comprador, ingresso com a ação de adjudicação compulsória, falando assim, juiz, olha aqui o compromisso, ó. Olha o compromisso que nós firmamos, levado a registro. Então agora eu tenho um direito real de aquisição. Eu quero o bem. Eu quero o bem. E aí, veja, quando você ingressa, quando o promitente comprador ingressa com a ação de adjudicação compulsória, se ele já efetuou o pagamento do bem anteriormente, tranquilo, né? Beleza. Se ele já pagou o preço, né? Já pagou pelo bem e não foi entregue, beleza, ele entra com a adjudicação compulsória, né, etc. Agora, se ele ainda não fez o pagamento, não tem problema. Ele entra com a ação de adjudicação compulsória e faz o depósito judicial do valor do bem, do valor da coisa. Tá bom? Então, ainda não pagou? Não tem problema. Entra com a ação de adjudicação compulsória e realiza o depósito judicial do valor da coisa, tá? Se ele já não fez o pagamento anteriormente. Então, você nota que aqui não há outras opções iniciais a favor do promitente comprador, tá? Aqui ele não tem mais aquele leque de opções, por assim dizer, de modo que aqui ele vai ter a seu favor esse direito real de aquisição, nascendo uma obrigação de entregar o bem, tá bom? Então essa é a grande diferença em termos de efeitos do compromisso que foi levado a registro ou não, tá? Bom, dito isso, né, visto esse ponto aí importante, eu quero aprofundar alguns aspectos com vocês a respeito do contrato com pessoa a declarar. Contrato com pessoa a declarar. Ou aquela cláusula, né? Cláusula pro amico eligendo. Na verdade, esse instituto, né, que está lá tratado entre os artigos 467 a 471 do Código, a gente já comentou um pouquinho sobre esse instituto. Mas agora eu resolvi fazer com você um aprofundamento acerca desse instituto. Por quê? Porque o contrato com pessoa a declarar, ou o contrato com cláusula pro amico eligendo, ele é relativamente comum, relativamente frequente
no âmbito dos contratos preliminares. Então, como nós ainda estamos falando da fase de contrato preliminar, eu resolvi fazer o aprofundamento deste ponto aqui, porque é muito comum a gente ter, na fase de contrato preliminar, o contrato com pessoa a declarar, ou o contrato com cláusula pro amico eligente, tá? Então, repare, nessa figura jurídica, quando eu tiver o momento de conclusão do contrato, uma das partes vai poder, e aí é um poder, né, é uma opção, é uma faculdade. Então, uma das partes pode indicar outra pessoa que vai adquirir os direitos e assumir as obrigações decorrentes daquele negócio, decorrentes daquele contrato. Então, você imagina, por exemplo, que o João, eu vou colocar aqui, João e Pedro, tá? João e Pedro, eles fazem um contrato preliminar de compra e venda. Então, as partes do contrato preliminar são João e Pedro. Eles que negociaram, eles que fizeram todo o compromisso, todo o contrato preliminar. Só que aí, o que acontece? Eles inserem no contrato uma cláusula pró amico eligendo. E aí o João, ele vai ter, a partir desse momento, a faculdade, a opção de indicar uma terceira pessoa para adquirir o imóvel. Ou seja, uma terceira pessoa que é quem vai efetivamente celebrar o contrato definitivo. Percebeu? Então isso é possível, isso é relativamente comum no âmbito dos contratos preliminares. O compromisso é feito entre duas partes, tá? Eles inserem a cláusula pro amico eligendo e na hora de celebrar o contrato definitivo, uma das partes indica um terceiro que vai substituí-lo no negócio, vai adquirir os direitos e assumir as obrigações decorrentes daquele negócio, tá? Perceba, o artigo 468 do Código fala que essa indicação, né, a indicação do terceiro, né, a indicação do sujeito que vai celebrar o contrato definitivo, eu tenho que comunicar essa indicação à outra parte. Né? Falar, olha, eu escolhi para celebrar o contrato definitivo, eu escolhi o Sérgio. Então é o Sérgio que vai celebrar o contrato definitivo, beleza? A gente fez aqui o contrato preliminar, tá? Mas na verdade é o Sérgio que vai comprar o imóvel. Então essa indicação tem que ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias. 5 dias. 5 dias da conclusão do contrato. Evidentemente que outro prazo pode ser estipulado, tá? Outro prazo pode ser estipulado. É que, se as partes não convencionarem prazo diverso, você aplica esse prazo de 5 dias do 468. Seria aí um prazo, digamos assim, entre aspas, né, residual, caso não haja no contrato prazo diverso estipulado. Esse artigo valoriza o dever de informar e, consequentemente, prestigia a boa-fé objetiva, que nós tanto falamos aqui no nosso curso e ainda vamos falar bastante sobre ela ao longo das aulas. Então, é um artigo alinhado com a ideia de informar. Você tem que informar. Fala, olha, eu escolhi, né, eu elegi para me substituir aqui no contrato definitivo o Sérgio, tá bom? Pegadinha de prova, né? Se você tiver, de repente, numa prova em que o teu examinador ele quer apertar um pouco mais aí em direito civil, ele pode te perguntar a natureza desse prazo de 5 dias, tá? E aí, qual seria a natureza? Decadencial.
tá? Nós estamos diante de um prazo de natureza decadencial, ok? Então, temos aqui uma hipótese de decadência, tá? Perda de um direito potestativo, né? Definição de decadência, perda de um direito potestativo pelo seu não exercício durante um certo período de tempo, tá bom? Então, esse prazo de 5 dias tem natureza decadencial. O 468, parágrafo único, diz que a aceitação da pessoa nomeada, porque eu vou nomear a pessoa, vou nomear o terceiro, e essa pessoa, esse terceiro, tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Essa aceitação, para ser eficaz, né, para produzir os seus efeitos, para ser eficaz, ela precisa se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Porque se a aceitação da pessoa não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato, ela não é eficaz. Então, se eu fiz o contrato por escritura pública, a aceitação da pessoa tem que ser por escritura pública. Se eu fiz o contrato por instrumento particular, tem que ser por instrumento particular. Esse dispositivo, diga-se de passagem, é muito criticado pela doutrina, porque traz, né, e eu particularmente concordo, né, traz um formalismo aí desnecessário, né, no que diz respeito à aceitação do terceiro. Então tem que seguir, para ser eficaz, tem que seguir a mesma forma que as partes usaram para o contrato. Né? Muitos afirmam que é um dispositivo que traz um formalismo totalmente desnecessário. Mas fato é que para isso aqui cair em prova, em concurso, é uma maravilha, né? Então tá lá na lei. Cuidado com a aceitação, tá? A aceitação, para ser eficaz, tem que ser feita, tem que ser revestida da mesma forma que as partes usaram para fazer o contrato, tá bom? Já o artigo 469 fala: a pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado. Então, veja, primeiro ponto, o estipulante, né? O estipulante, quem é o estipulante? O estipulante, ele é aquele que vai escolher a outra pessoa. O estipulante é aquele que vai escolher o terceiro, tá? O estipulante vai se liberar do negócio com a aceitação do seu substituto. Do seu substituto. Tá bom? Então, quando o terceiro, quando o substituto aceita a nomeação, o estipulante está fora do negócio. Ele está liberado do negócio. Por quê? Porque o substituto vai ocupar o seu lugar. Ok? E, ademais, é importante você notar o seguinte: os efeitos da nomeação retroagem. Os efeitos da nomeação do substituto retroagem, como deixa claro o artigo 469 que nós acabamos de estudar. Então, há uma retroatividade de efeitos. E isso significa que o substituto, ele adquire os direitos e as obrigações decorrentes do contrato desde o momento da sua celebração. Percebeu? Então, é um detalhezinho que você tem que ficar atento, com essa retroatividade dos efeitos da nomeação do substituto. Ele vai adquirir esses direitos e essas obrigações, assumir essas obrigações oriundas do contrato, desde o momento em que houve a celebração. Ok? Muito bom. E para fechar esse tema da cláusula pró-mico eligendo, nós temos dois artigos importantes, que é o 470 e o 471, que trazem hipóteses em que a cláusula pró-mico eligendo não terá eficácia. Ah, isso pode acontecer, professor? Pode. Nessas hipóteses aqui que nós vamos ver,
O contrato tem lá a cláusula pro amico eligendo, mas essa cláusula não produz efeitos. Essa cláusula não é eficaz. Bom, e aí, professor, o que acontece? Se uma dessas hipóteses estiver presente, no caso concreto, e a cláusula não for eficaz, o que acontece? Bom, aí o contrato só vai produzir efeitos entre os contratantes originários. Percebeu? Então, se o contrato preliminar foi entre A e B, sendo que o C seria o terceiro, né, o substituto, se por um acaso a cláusula não for eficaz, por exemplo, se o C se recusar, se o C não aceitar, né, então os efeitos ficam adstritos às partes originárias, ao A e o B. Ok? Então vamos ver quais são essas hipóteses. Primeira hipótese, em que a cláusula vai ser ineficaz. Primeira hipótese, falta de indicação da pessoa ou a indicação feita fora do prazo. Tá? Então, o prazo era de 5 dias, não observei esse prazo, não indiquei, ou indiquei fora do prazo. Não pode. Nós vimos que o prazo ele tem natureza decadencial. Segunda hipótese, a recusa, né, do terceiro indicado. Recusa do terceiro indicado. Pode ser que o terceiro não queira. Pode ser que o terceiro não queira. Ninguém é obrigado a contratar, né? Então pode ser que o terceiro não queira. Fala, olha, você me indicou aí para celebrar esse contrato definitivo, mas eu não quero, não tenho interesse, então eu não aceito. Efeitos só entre os contratantes originários. Ou então, também será ineficaz se eu adotar uma forma diversa da empregada no contrato, que é aquela hipótese que eu falei, né? Que a aceitação tem que seguir a mesma forma usada no contrato, que é um formalismo desnecessário, mas enfim, é uma exigência da lei. Se o terceiro aceita, mas ele utiliza uma forma diversa, a cláusula é ineficaz também, tá? Terceira hipótese. Se o indicado é pessoa insolvente, né, e a situação econômica era desconhecida da outra parte, tá? Então eu indiquei uma pessoa, só que aí quando eu fui ver, a pessoa é insolvente. A pessoa está num estado de insolvência, não tem grana, né? Então pensa, por exemplo, numa compra e venda de um imóvel. Fiz o contrato preliminar, coloquei a cláusula pro amico eligente. Então eu sou o vendedor, o promitente vendedor, o Zezinho é o promitente comprador, colocou a cláusula pro amico eligendo, na hora de indicar, ele indica o Pedrinho. Aí eu vou ver, o Pedrinho é insolvente. Pô, como é que você me indica um insolvente para te substituir? Só que veja, o indicado é insolvente e essa situação econômica era desconhecida da outra parte. Tá? Situação desconhecida. Essa insolvência, ela tem que ser aferida no momento da nomeação. Isso aqui é importante, sabe, gente? Isso aqui é importante. Porque o cara é insolvente, mas tudo bem, essa insolvência começou quando? Ou essa insolvência vai ser aferida quando? Resposta da doutrina, no momento da nomeação. Então, nomeou o fulano. No momento da nomeação, o cara é insolvente? Ah, não, aí não. E claro, essa situação era desconhecida, né, da outra parte? Não, aí não. Aí não rola, tá? Ou, quarta hipótese, o indicado é incapaz. É incapaz. Também não dá, né? Até uma questão óbvia. Eu indico um terceiro, quando eu vou ver o terceiro é incapaz. Né?
E, novamente, a capacidade tem que ser aferida no momento da nomeação. Momento da nomeação. Tá? É um momento adequado que a gente tem que analisar tanto a insolvência como a capacidade. Momento da nomeação. Tranquilo? Então, recapitulando, não vai ter eficácia a cláusula se eu não indicar a pessoa ou indicar fora do prazo. O terceiro indicado se recusa ou adota uma forma diversa da empregada no contrato. O indicado é insolvente e essa situação econômica era desconhecida da outra parte, tá? Sendo que a insolvência tem que ser aferida no momento da nomeação. E, por fim, se o indicado for incapaz. Novamente, capacidade também aferida no momento da nomeação. Tranquilo? Então, com isso, pessoal, a gente encerra a fase de contrato preliminar e encerra também esse aprofundamento que eu queria fazer com vocês a respeito do contrato com pessoa a declarar ou com a cláusula pro amico eligendo. Tá bom? Sobre a fase de contrato definitivo, e aqui nós encerramos o vídeo e encerramos o tópico 4 relacionado à formação dos contratos, não tem praticamente nada para a gente falar aqui nessa fase. Por quê? Porque na fase de contrato definitivo é onde vai haver o encontro de vontades. É a partir daqui, a partir dessa fase, que o contrato se aperfeiçoa e gera os seus efeitos, gera as suas consequências. E aí, é claro que nós vamos ter que analisar qual contrato que foi celebrado. Se foi uma compra e venda, se foi uma doação, se foi uma prestação de serviços, enfim, seja lá o que for. Então, a fase de contrato definitivo tem pouco, né? Não tem nada para a gente falar. Por quê? Porque os contratos em espécie nós ainda vamos estudar. Quando nós terminarmos o estudo da teoria geral, nós vamos iniciar o estudo dos contratos em espécie. Cada um deles. E aí nós vamos ver quais são as consequências que cada contrato gera, quais são os seus efeitos, quais são as características, enfim, vamos estudar detalhadamente. Por isso que agora não tem praticamente nada para a gente falar de relevante sobre a fase de contrato definitivo, tá? Porque é exatamente o momento de encontro de vontades, de aperfeiçoamento do contrato e, claro, né, o contrato gera os seus efeitos, as suas consequências, tá bom? Lembro aos senhores que essas 4 fases de formação que nós estudamos são obrigatórias, né? Eu não preciso fazer contrato preliminar, por exemplo. Essas fases não são obrigatórias. Se eu quiser, eu já posso vir direto para a fase de contrato definitivo, não há problema nenhum, tá bom? Meus amigos, com isso a gente encerra o tópico 4, encerra esse vídeo, tá? Eu vou parando o compartilhamento de tela e já adianto para vocês que a partir do próximo vídeo começaremos o tema de número 5. Falaremos sobre a revisão dos contratos, né? Um tema, sem sombra de dúvida, muito debatido, muito discutido e um tema até, de certa forma, problemático do ponto de vista prático, porque no Brasil é muito, muito difícil a gente conseguir rever contratos. Mas a gente vai dar os devidos detalhamentos a partir do próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a próxima.